Existem fotos bonitas, existem fotos famosas e existem fotos que mudaram o mundo. As 100 fotografias mais influentes. Hoje, episódio 4, vamos falar sobre os injustiçados ao longo da história. Hoje, então, nosso protagonista não vai ser Daguerre, não vai ser Nipsey, que foram os oficializados, criadores da fotografia. E hoje o nosso episódio terá 3 personagens, incluindo essa aqui, a foto número 4, o Afogado de 1840, feita por Hippolyte Bayard. E essa, muito factualmente, é a primeira mentira da história da fotografia. Mentiroso! Revelando aqui como ela já poderia funcionar como discurso, não só como realidade, não só como verdade. Eu sou o professor Guilherme Bressan, como sempre, feliz demais em compartilhar conteúdos mais profundos com vocês aqui no YouTube. Fiquem à vontade para curtir, compartilhar ou comentar e enviar esses vídeos históricos e um pouco mais profundos para as pessoas que vocês acham que podem ter facilidade e gostar do tema. Então, fotografia não é uma questão técnica em absoluto, e é por isso que a gente compartilha todo este apanhado visando com que você seja um fotógrafo generalista e não apenas um fotógrafo reprodutor. Produzir vale mais e é melhor visto pelo mercado, pela arte, por todos os âmbitos da fotografia do que reproduzir. Que lindo! Ao passo que a história consagrou tanto Daguerre quanto Nipsey como os inventores oficiais, houveram personagens que quiseram se destacar e não foram consagrados, tanto pelo governo francês quanto pelos livros de história. Eu não gosto da história. Entre eles está Thomas Wedgwood, um britânico que em 1801, 1802 já fazia experimentos com prata. Porém, o grande problema do Wedgwood é que ele não conseguia que a imagem fixada no papel perdurasse depois com os raios solares incidindo. Mas muito provavelmente esse cara aqui teria sido o primeiro descobridor da fotografia, mas morre em 1805. Isso aqui são todas recriações feitas posteriormente já no século XX, tá, gente? Que você não tinha condição de ver essas imagens sem essas recriações digitais. Neste bololô, também poderíamos colocar este cara aqui, que é o Hercule Florence, ou Hércules Florence, para os mais íntimos. Que em 1832 retrata essa foto aqui de Rebeca no Panamá. Neste ano de 32, no dia 15 de agosto, estando a passear na minha varanda, vem minha ideia de que talvez se possa fixar as imagens da câmera escura por meio de um corpo que mude de cor pela ação da luz. Então vejam que ingenuidade e que prestatividade pelo invento, pela questão química que esse cara tinha na época. Então, se vocês forem ver, essa imagem ela é fixada, muito melhor fixada do que aquela foto do próprio Daguerre em 1838, que é Boulevard do Temple, que foi agora na nossa aula passada, e é anterior àquela foto. Então, muito provavelmente esse cara, se frequentasse um circuito mais consagrado de fotografia e de pessoas ligadas à arte, ou muito provavelmente morasse na França, teria sido consagrado como o descobridor da fotografia. E vejam aqui que tem uma homenagem, inclusive, lá na Universidade de Campinas. Um dos pioneiros da descoberta da fotografia. Então, justamente, esse episódio trata destes pioneiros. Pioneiro! E muito provavelmente ele não levou 7 minutos como a foto de Daguerre para conseguir a imagem desta índia, Rebeca. Então eu não preciso ser nenhum expert para entender que a pessoa, por não morar na Europa, teria muito mais dificuldade com ser consagrada pela história. Então, nesse sentido, quem se interessa pelo tema, tem um texto interessantíssimo da socióloga, antropóloga Ursula Le Guin, que se chama A Ficção como Sexto. A história consagra certos personagens e exclui outros por automático. E aí chegamos no nosso mocinho do vídeo de hoje, que é o Hippolyte Bayard. O Bayard consegue uma fotografia única, também não multiplicável, como era a ideia de Daguerre de Nipsey, a partir de toda uma sensibilização com nitrato de prata num papel, que se misturava ao iodeto de potássio e era colocado na câmera escura. Então vejam que essa imagem vitrine de 1839, mesmo ano em que a Academia de Ciências da França estava anunciando comprar o invento de Daguerre de Nipsey, ela é muito mais bem fixada do que a Boulevard do Temple em 1838. Se não é melhor, é no mínimo equivalente. Acontece que a Academia Francesa, não anunciando Bayard como o pai da criança, anuncia Nipsey Daguerre. E logo Bayard, Bastante chateado, faz esta que é a primeira mentira da história da fotografia, que é o autorretrato de um homem afogado 1840. É a nossa quarta foto dessa viagem à história das 100 fotos mais importantes de todos os tempos. O corpo que vês aqui é do Sr. Bayard. A Academia, o rei e todos aqueles que viram suas imagens as admiraram igual que vossas senhorias. A admiração lhe reputou prestígio, porém não lhe deu um trocado. O governo que tanto deu a Daguerre disse que nada em absoluto poderia fazer a Bayard. Então, o Asvarado decidiu afogar-se. Aqui a gente já entra num âmbito um pouco mais cultural, né? Que no começo dessas invenções das câmeras fotográficas, entre aspas, com o daguerreótipo, você tinha um estilo de fotografia, por exemplo, que é o daguerreótipo pós-mortem, onde você, principalmente quando morriam crianças muito cedo, você acabava fotografando essa criança com uma espécie de recordação, para levar para sempre, para ter para sempre. Então se cria uma noção simbólica de que pessoas com os olhos fechados numa foto é uma
pessoa que já morreu. Então estava no pensamento da época, logo estava na estética daquele tempo. Se a gente for analisar, essa foto aqui ela tem vinhetas bastante bem esclarecidas. Um recorte ali meio reto, cruzado, como se você estivesse cortando a substância que é sensível à luz, o que dá uma impressão de sonho, de não verdade, de antiguidade. Se a gente for ver também, tem alguns elementos de composição bastante interessantes que se conjugam entre si, mas o que me vale dessa imagem que me parece mais notável é a grande linha diagonal que corta a foto. Então ela prende a sua visão na medida que uma diagonal traz uma tensão dinâmica sobre aquele assunto. E aqui essa morte, entre aspas, já significava um discurso. Então ele pega uma questão cultural, se apropria, sabe que as pessoas naquele tempo e espaço entendem essas questões culturais ligadas com a morte e faz isso aí como um autorretrato de um afogado. Até porque se foi ele que fez, ele não estava morto. Então é um sentido jocoso, é um sentido discursivo que é totalmente inédito naquele tempo. É mais do que uma foto que revela uma realidade. É uma expressão, é uma vontade expressional que o cara lá em 1840, um ano depois do governo francês ter patenteado o evento, resolve cutucar essas pessoas responsáveis pela patente. Então, a grosso modo, Bayard, encenando a morte, constrói pela primeira vez uma ideia de discurso. Mostra que as pessoas poderiam interpretar uma coisa que não era verdade, ainda que a fotografia tenha nascido justamente para registrar o que era real e o que era realidade. Então, este é o grande paradigma e é isso que torna essa fotografia importante a ponto de figurar aqui nas nossas 100 fotos mais importantes de todos os tempos. Próximo vídeo, vídeo número 5, vai ser Roger Fenton e é a primeira vez que um fotógrafo vai à guerra fazer uma cobertura.